Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 31 de janeiro de 2024. Hoje celebramos a festa de São João Bosco, Dom Bosco, fundador dos Salesianos. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido dos seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por sua mão tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não vive aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos. Impondo-lhes as mãos, admirava-se ele da desconfiança deles e, ensinando, percorria aldeias circunvizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, antes de meditarmos o evangelho de hoje, é preciso explicar, abrir um parêntese e explicar quem são os irmãos de Jesus que são citados aqui no evangelho de hoje. O evangelho diz no versículo 3, não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Eu vou vir aqui também entre nós, suas irmãs. Quem são então esses irmãos de Jesus? Se a gente sabe que a Santíssima Virgem é virgem antes, durante e depois. Muitas pessoas erram, dizendo que São José tinha filhos quando se uniu à Santíssima Virgem para ser o pai nutrício de Jesus. Isso é uma ofensa ao gloriosíssimo patriarca São José. O glorioso patriarca São José é o pai da castidade. Ele havia feito um voto de castidade e consagrado a sua castidade a Deus. São José não tinha filho algum. E ele aceitou a se unir à Santíssima Virgem porque ele também sabia que a Imaculada tinha feito também um voto de castidade. Ainda na sua primeira infância, Nossa Senhora havia oferecido a Deus a sua virgindade. Assim também São José tinha oferecido a Deus a sua virgindade. E sabendo dos votos mútuos de virgindade, os dois se uniram para viver uma vida monástica, dedicada a Deus. Então quem são esses filhos, esses irmãos de Jesus que é citado no evangelho de hoje? Queridos, os hebreus, os judeus, tinham o hábito de chamar os parentes próximos de irmãos. Assim como a gente vê no livro de Gênesis, quando Abraão chama Ló de seu irmão, quando Abraão se aproxima de Ló e diz que eles precisavam se afastar um do outro porque eles tinham muitos rebanhos, e Abraão diz: não convém que nós contendamos entre nós, porque somos irmãos. Mas você lendo o livro de Gênesis, você vai perceber nitidamente que Abraão era tio de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, portanto, não seu irmão. Mas todos os parentes próximos eram chamados de irmãos. Aquelas pessoas que dizem que São José tinha outros filhos, ou pior, que dizem que a Santíssima Virgem teve outros filhos além de Jesus, são pessoas completamente ignorantes, que não conhecem, que ignoram a verdade histórica e teológica, que ignoram sequer o contexto e a linguagem da época e a linguagem das Escrituras. Fechando esse parênteses, vemos hoje Jesus que vai à sua terra natal. Quando Jesus começa a anunciar o reino de Deus,
ele faz de Cafarnaum a sede do seu ministério. Ele passa a viver em Cafarnaum junto de São Pedro. Mas no evangelho de hoje vemos Jesus que volta à sua terra natal, versículo 1. Marcos capítulo 6, versículo 1. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido dos seus discípulos. Jesus vai à sua terra natal. E chegando à sua terra natal, ele começa a anunciar a palavra, começa a pregar o evangelho, mas aqueles que o viram crescer, aqueles que cresceram com Jesus, aqueles que eram conhecidos de Jesus não o conheciam. Olha que contrassenso, não é? Aqueles que eram os conhecidos de Jesus, que teoricamente seriam as pessoas que mais conheciam Jesus, porque viram Jesus menino, viram Jesus adolescente, viram Jesus rapaz, conviveram com Jesus durante 30 anos em Nazaré, não conheciam a Jesus. E não aceitaram a palavra, a pregação de Jesus. De forma que Jesus fica triste e diz: um profeta não é aceito na sua pátria. E a palavra diz que ali ele não pôde operar muitos milagres, mas curou apenas alguns enfermos. Então Jesus vai além e vai pregar em outros lugares. O evangelho termina dizendo no versículo 6: admirava-se ele da desconfiança deles e ensinando percorria as aldeias circunvizinhas. Jesus anuncia ali o evangelho. Os seus parentes, os seus amigos de infância, aqueles que cresceram com ele, se fecham, não confiam na palavra de Jesus, não deixam a palavra de Jesus penetrar em seus corações. E Jesus, então, vai pregar àqueles que querem ouvir. Queridos, muitas vezes a palavra de Jesus não encontra eco nos nossos corações. Muitas vezes a palavra de Jesus não encontra eco nas nossas vidas. E nós não reproduzimos a palavra de Jesus. Mas como que eu vou saber? Como que eu vou discernir se de fato eu tenho acolhido a palavra de Jesus, se o meu coração tem sido terra boa, se meu coração tem recebido a palavra e tem frutificado, e essa palavra tem impulsionado a minha vida, ou se de fato eu tenho sido como esses conterrâneos de Jesus, que conhecem Jesus, mas que estão com o coração fechado, e que a palavra de Jesus não causa fruto algum, não causa modificação nenhuma, não tem efeito algum na vida deles, porque eles estão com o coração fechado para a palavra de Deus. Queridos, você sabe quem é Jesus? Você sabe que Jesus é Deus, você sabe que Jesus é Deus feito homem, mas de fato a palavra de Jesus tem tido efeito na sua vida? A palavra de Jesus tem transformado a sua vida? Aqueles cidadãos de Nazaré conheciam Jesus, assim como você conhece Jesus. Mas a palavra de Jesus não transformou a vida deles porque estavam com o coração fechado. A palavra de Jesus tem transformado a sua vida. E qual que é o critério, então, para a gente saber se a palavra de Jesus tem transformado a nossa vida? Meus amados, a palavra de Jesus não é estéril. Como assim a palavra de Jesus não é estéril? A palavra de Jesus sempre gera vida. O que eu quero dizer com isso? Todo aquele que faz experiência da palavra de Deus, todo aquele que faz experiência com Jesus, todo aquele que de fato conhece Jesus e crê em Jesus, leva Jesus para as pessoas, se torna missionário, leva Jesus no trabalho, leva Jesus na faculdade, leva Jesus na escola, leva Jesus no sítio, leva Jesus onde quer que ele está, onde quer que ele vá, ele leva Jesus, ele fala de Jesus, ele testemunha Jesus, as pessoas o veem rezando, ele convida as pessoas para rezar, ele fala de Jesus para as pessoas, ele arrasta uma multidão para Jesus. Se a sua vida não tem levado pessoas para Jesus, você ainda não conheceu o Senhor. Existe muito cristão agente secreto, muito cristão 007, muito cristão que na verdade é um espião da fé. Como assim? O que você quer dizer com isso, Fábio? Existe muita gente que diz que é cristão, que diz que conhece Jesus, que até vai à missa aos domingos, mas no trabalho dele ninguém sabe que ele é católico. Na escola dele, ninguém sabe que ele é católico. Na faculdade dele, ninguém sabe que ele é católico. E ele é tão agente secreto que ele fala os palavrões que as pessoas do mundo falam. Ele comete os pecados que as pessoas do mundo cometem. Ele vive a vida promíscua. Ele vive a vida promíscua que as pessoas do mundo vivem. Na verdade, ele não é cristão coisíssima nenhuma. Ele é como aqueles habitantes de Nazaré,
que sabiam quem Jesus era, mas de fato não conheciam Jesus. Como eu disse no começo do vídeo, hoje nós celebramos São João Bosco, famoso Dom Bosco, fundador dos Salesianos. Dom Bosco, que nasceu no ano de 1815 na Itália, nas imediações de Turim, na área rural. São João Bosco, que desde a infância sonhou com o sacerdócio, se tornou sacerdote, se tornou padre em Turim, pároco. E naquela época, de 1815, era o início da Revolução Industrial. Os pais e as mães saíam para trabalhar nas indústrias e as crianças ficavam largadas na cidade de Turim. Muitos pais, muitas mães morriam de acidentes de trabalho porque naquela época não existia segurança do trabalho nenhuma e as crianças ficavam órfãs nas ruas e começavam a mendigar, começavam a cometer pequenos delitos, cometer furtos, roubos, viravam marginais. E as ruas de Turim ficavam cheias de crianças marginalizadas, abandonadas, com fome, com sede, dormindo ao relento e cometendo diversos crimes. São João Bosco, vendo aquela situação daquelas crianças abandonadas, decidiu cuidar dos meninos. E começou fazendo um pequeno oratório, onde as crianças comiam, onde ele dava educação para as crianças, onde ensinava os jovens um ofício, uma profissão. No final da sua vida, quando ele morreu, no dia 31 de janeiro de 1888, ele tinha 800 jovens no seu oratório. Já havia fundado os Salesianos, uma ordem maravilhosa, que até hoje na igreja educa tantos jovens e que causou tantos frutos e que gerou tantos santos, como São Domingos Sávio, por exemplo. Queridos, quando São João Bosco entrou nos céus, naquele dia 31 de janeiro de 1888, o Senhor Jesus olhou para São João Bosco e perguntou: João, você acreditou em mim? Você me conheceu? Você de fato é católico, cristão? Você creu em mim? E São João Bosco disse: Senhor, vós é que sabeis. E Jesus disse: vamos ver os critérios para ver se realmente você acreditou em mim, ou João Bosco. E quais são os critérios? Os textos que São João Bosco rezou? Não. Os livros que São João Bosco leu? Não. As santas missas que ele celebrou? Não. As confissões que ele atendeu? Não. As pregações que ele realizou? Não. Os milagres que ele operou? Não. Sabe qual é o critério que Jesus usou para ver se São João Bosco podia entrar no céu ou não? São João Bosco, diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: Bosco, João Bosco, quantas almas você trouxe para mim? E aí, São João Bosco mostrou para Jesus a multidão de pessoas que ele havia gerado com a sua vida. Porque a palavra e a fé não são estéreis. A palavra e a fé geram vidas para Jesus. Ele mostrou São Domingos Sávio. Ele mostrou milhares de almas que ele converteu na sua vida e que o seu testemunho de vida converteria até o final do mundo. Porque até hoje o testemunho de vida de São João Bosco converte muitas almas. Até hoje os salesianos convertem muitas almas. Até hoje os salesianos levam muitas almas para Jesus. E aí São João Bosco mostrou: essa multidão são as pessoas que eu trouxe para o Senhor Jesus. E aí Jesus disse: então, João Bosco, pode entrar, fica à vontade, a casa é sua. Você já entendeu tudo, não é? No final da nossa vida, Jesus não vai perguntar quantos livros você leu, quantas pregações você fez no YouTube, quantos inscritos tinha no seu canal no YouTube. Jesus não vai perguntar quantas vezes você participou da missa ou quantos textos você rezou. Tudo isso são meios para gerar almas para Jesus. Ler livros para saber falar de Jesus. Gravar vídeos no YouTube para levar Jesus para as pessoas. Rezar o terço para imitar a vida de Jesus, para se inspirar nos mistérios da vida de Jesus, para viver a vida de Jesus, para com seu testemunho de vida, levar pessoas para Jesus. Ler a palavra, para conhecer a palavra, para conhecer as palavras de salvação, de vida eterna que Jesus deixou aqui, para por meio dessa palavra levar as pessoas para Jesus. Ir à missa, para se unir a Jesus no seu santo sacrifício, para se unir a Jesus no mistério eucarístico, para levar almas a Jesus. Você crê em Jesus de fato? Olha para a sua vida.
Quantas pessoas você tem levado para Jesus? Esse vai ser o critério no último dia. Que São João Bosco rogue por nós nesse dia e nos ensine a testemunharmos a Jesus com as nossas vidas. O lema de São João Bosco era: dai-me almas e ficai com o resto. Dai-me almas e ficai com o resto. A única coisa que São João Bosco queria com a sua vida era converter pessoas e levar almas para Jesus. Dai-me almas e ficai com o resto. O exemplo luminoso da vida de São João Bosco dissipe as nossas trevas. E que assim como João Bosco conheceu Jesus de fato, nós possamos conhecer Jesus. Não sermos como os habitantes de Nazaré, que sabiam quem era Jesus, mas não o conheciam. Possamos conhecer Jesus com a nossa vida, com o nosso testemunho, levar almas para Jesus, dar frutos 100 por um. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Viva Maria Imaculada.